Estamos aqui na Semana Acadêmica da UF com mais um evento pelo Núcleo de Pesquisa em Economias Plurais. Eu sou a professora Elaine Siget, vou estar aqui como mediadora dessa mesa e vamos à apresentação dos nossos participantes, né, dos nossos convidados. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Daniela Juliano Silva, que também é do Núcleo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de tempo, né, para discutir exatamente a questão da política pública de economia solidária aqui no município de Niterói. Como a Elaine disse, eu sou a professora Daniela Juliano, da Faculdade de Direito, aqui de Niterói, e tenho o prazer de conhecer a Elaine desenvolvendo, né, um projeto chamado Economia Solidária e Formação Continuada no Banco do Preventório. Então, a gente se conheceu nesse contexto de desenvolvimento de um projeto de extensão, e aí a gente, pensando a semana acadêmica, para discutir exatamente a legislação e pensar o papel não só da ciência jurídica, né, nesse contexto de construção da economia solidária no município aqui de Niterói. Então, eu queria só dividir minha apresentação em 3 momentos, né? Então, uma coisa que eu tenho refletido muito, que é exatamente sobre o papel da ciência jurídica nos movimentos de economia solidária, então, uma coisa que, repetidamente, a gente tem pensado na discussão da extensão. Então, muito do direito, né, na construção acompanhando esses movimentos, tem a ver um pouco com essa frieza da norma jurídica, e também um pouco com a construção dessa representatividade em termos de associações, de organizações do terceiro setor, sejam organizações sociais que recebam qualificação, né? Então, essa formação como pessoa jurídica desses movimentos. Então, a gente tem feito um papel nesse sentido de reconhecimento em termos de construção de representação, né? Mas eu gostaria, antes de entrar especificamente na questão da Lei 3.473 de 2020, para relembrar especificamente o que eu gosto muito da fala do Boaventura de Souza Santos, que é a coluna vertebral da teoria da economia solidária, né? E aí o pensamento, é sempre bom lembrar que eu desenvolvo o pensamento de economia solidária como desenvolvimento alternativo, né? Não só com foco no aspecto econômico, mas alcançando outras vertentes sociais, políticas, culturais e naturais, né? Então, esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto, as economias alternativas, elas têm impulso em base de iniciativas e decisão da própria sociedade civil, e não do Estado, não de elites econômicas. O influxo é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Então, esse é um segundo pressuposto do que é a economia solidária. Terceiro, fortalecimento local. Quarto, programas de microcrédito. E quinto, movimentos sociais populares. Então, vendo essa coluna vertebral, esse entendimento de quais são os pressupostos da economia solidária, eu parto para o que está sendo construído em termos de política pública na lei municipal aqui de Niterói, que é a Lei 3.473 de 2020, de janeiro de 2020, que institui a Política Municipal de Economia Popular Solidária. Dentro desse pressuposto de como é que se forma a economia solidária, né, que a gente parte dessa noção de que a base é de baixo para cima, não de cima para baixo, no primeiro momento a gente poderia se espantar da construção da economia solidária como política pública, não é? Só que eu não posso deixar de lado de reconhecer o esforço do município de Niterói, no sentido de construir, de reconhecer, né, de certa forma, a economia solidária como um instrumento de retomada da economia em Niterói em tempos de pós-Covid, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem, às vezes, uma questão estrutural de pensar a economia solidária e ver o município se movimentando nesse sentido, eu não posso deixar de louvar essa iniciativa, no sentido de que, se a gente pensar que o governo federal, na construção
dessa economia solidária e dessa alternativa que é a economia solidária, um dos primeiros atos do governo federal foi tratar a Secretaria Nacional de Economia Solidária como parte do Ministério da Cidadania, né, descoordenando, praticamente eliminando essa secretaria. Ver isso, essa construção de política pública dentro do município de Niterói, chama a nossa atenção, né, como uma coisa positiva nesse sentido, né, do entendimento do poder público sobre a importância desses movimentos. Então, tem uma legislação, né, que se estrutura. Deixa eu só reforçar aqui a data direitinho da lei. Ela é a lei, a data especificamente, né? Só um minutinho que desculpa, que a página da lei... Acho que é 20 de janeiro, professor. Exato, obrigada. Dia 20 de janeiro de 2020, são 36 artigos, e aí dentro do nosso contexto de pensar microcrédito, né, que é uma das vertentes da economia solidária, eu destaco alguns pontos que me chamaram a atenção. Especificamente, o artigo 6º, né, que fala como um dos efeitos da lei, exatamente a realização de operações de crédito, isso me chama a atenção. Eu tenho um microsistema normativo muito interessante, porque reconhece esses pressupostos que eu falei anteriormente. Eu tenho um desenvolvimento de princípios e objetivos de forma muito clara. Só que me chama a atenção, por exemplo, o artigo 8º, inciso 3 da lei, que fala na questão de fomentar o desenvolvimento de novos modelos socioprodutivos e coletivos, né? Então, isso nos faz pensar um pouco que o fomento, parte de política pública, é um pouco diferente desse contexto, desse pressuposto de que a gente tem que pensar o movimento de economia solidária de baixo para cima, e não como política pública, né? Essa seria uma primeira observação. Mas eu acho muito interessante que o próprio projeto, a própria norma, ela pensa em construir isso através do Fórum de Economia Solidária. Então, tudo se desenvolve, né, nessa construção dessa política pública, e para que se veja reconhecido, né, os empreendimentos de economia solidária, baseados na organização do Fórum de Economia Solidária. Então, existe um movimento, né, de cooperação muito grande do Fórum de Economia Solidária na construção dessa política municipal de economia solidária. Isso é uma coisa muito interessante, que eu também acho que tem a acrescentar, que eu acho que é o segundo ponto da legislação que a gente vai conversar. Eu senti muito falta na construção da lei, na normativa da lei, desse ponto da economia solidária que é efetivamente a construção, né, esse pressuposto de programas de microcrédito. Fala-se muito da realização de operações de crédito, do cooperativismo de crédito, cita-se os bancos comunitários no inciso 3 do artigo 12, mas eu sinto falta dessa construção de programas de microcrédito, o entendimento da diferença do cooperativismo de crédito para o microcrédito, que é exatamente do que se trata as tecnologias sociais, né, esse ambiente de tecnologia social. Eu acho interessante chamar a atenção, que é uma coisa que especificamente chama a minha atenção, e eu queria até colocar para reflexão, e eu queria até que depois o Maicon falasse especificamente sobre isso, sobre a questão do selo de economia solidária, né, que me chama a atenção. Eu sou muito reticente com relação às certificações, né, eu entendo a necessidade de padronização, eu entendo que, às vezes, os produtos, isso ganha, isso agrega importância para os produtos e para o movimento, mas eu tenho uma dificuldade de entendimento no sentido de como isso vai se dar, essa questão de certificação, esse decreto que vai sair daí, como que isso tem custos? Eu notei que algumas coisas têm custos para o movimento, né? Como que isso vai acontecer? É uma questão que me chama bastante atenção. Com relação especificamente ao selo de economia solidária, que me chamou a atenção, né? É uma observação que eu faço. Mas, acima de tudo, Elaine, não estou falando, fim, beleza. Então, só para, eu vou encerrar minha fala com essa provocação. Michael, como faremos
Como pensaremos essa certificação sem que isso, de certa forma, desestabilize ou inviabilize a formação, essa formação pura, de baixo para cima, dos movimentos de economia solidária. Obrigada, então, fico à disposição. Obrigada, professora Daniela Juliano, membro também aqui do NUPEP. O Michael, no caso, a gente ainda vai apresentar o Michael no nosso círculo, mas a palavra agora não vai para o Michael, vai para a Sônia Latiger, nossa convidada. Michael, anota aí as perguntas, as dúvidas, tá bom? E seguindo o nosso... Maravilha. O nosso roteiro, nossa próxima convidada, Sônia Latiger. Boa tarde a todas as pessoas, muito honrada de estar nessa conversa, porque, na verdade, nós estamos pensando juntas, né? E pensando o que é da contradição da vida. Então, eu venho do movimento sindical e estou na economia solidária pela organização de entidade de apoio e fomento com mulheres vítimas de violência, da população NEM, onde a gente em Niterói, minha organização. Essa lei, gente, ela nasceu do movimento. Quer dizer, o Fórum de Economia Solidária, ele existe antes de 2004. E ele vem, inclusive, em 2009, fazendo sua primeira regulação, que é o regimento interno, certo? Recentemente, a gente aprovou o segundo regimento interno do Fórum, já com essa lógica nova de tudo que a gente conseguiu na lei. E, na ocasião, a gente constituiu, em 2018, porque nós tínhamos tido algumas... Eu não quero me alongar demais, mas nós tínhamos tido algumas experiências de emendas parlamentares, uma de um vereador de Niterói, que fez 2 grandes festivais na cidade. Um deles, no Campo de São Bento, que gerou uma feira de orgânicos e artesanato, que tinha um público tão carente disso, que o abaixo-assinado da cidade nunca mais permitiu que os orgânicos acabassem. Então, ela se consolidou numa feira que acontece todo sábado, e uma feira na Barca, de uma semana, que foi uma maravilha e que literalmente agregou tanto valor ali na frente da Barca, que a CCR Barca abriu um camelódromo, né? Porque a gente agrega valor aos nossos espaços e território. E aí a CCR Barca, nós nunca mais pudemos expor ali, e agora existiu um centro comercial privado. E a gente, aprendendo com isso, a gente formulou 3 propostas para a Frente Parlamentar de Economia Solidária de Niterói, e a apresentamos em 2018. E nós apresentamos esquartejada. Uma era a política, né? Quer dizer, nós queremos ter a economia solidária e queremos ter feiras, circuito próprio, tentando resgatar, inclusive, as experiências anteriores. Então, tinha um projeto de lei para isso, que seria projeto de lei legislativo, uma outra sobre o Fundo Público da Economia Solidária, e uma terceira que a gente falava do Conselho Municipal do Controle Social. E isso ficou amadurecendo, vai e volta, quando nós tivemos, em 2016 também, né, depois da aprovação da emenda da Benedita, R$480 mil vieram para Niterói e se viabilizou muitas coisas. Se viabilizou o circuito. Quer dizer, houve um fomento dos Senais que permitiu que Niterói, como os gestores, os prefeitos, conseguissem criar um instrumento. E, nessa ocasião, foi muito bonito, porque a coordenadoria, que era informal à época, trabalhando com a gente, trabalhando com o procurador do município, montou uma lei muito melhor que a nossa. E uma lei que, inclusive, reconhecia os equipamentos, reconhecia a Casa Azul, reconhecia... E aí a gente tinha debate, gente. Cada um recebia uma brochurinha e discutia a lei.
E, nesse caso, Daniela, nós tínhamos uma preocupação em relação ao selo e à certificação, que era evitar a revenda, evitar os produtos, dessa coisa, aqueles produtos industriais que a pessoa vai e bota compra na Rua da Alfândega um chapéu e bota uma florzinha. Não é artesanato. Né? Nós temos que criar coisas. Não quer fazer comida, mas não dá para fazer uma comida que amanhã você tenha problema na questão do consumidor. Nós tínhamos uma mulher maravilhosa que fazia comida de pet, mas ela fazia comida que o cachorro dela gostava, cheia de sal. Então, a gente foi aprendendo vivendo, e foi muito interessante, porque teve sensibilidade do poder público, tá? E aí a gente fez muito lobby. Cada um vereador que votou, olha aí, está terminando. Cada um vereador que votou na nossa lei ganhou um quadro de fotografia de um evento da economia solidária. E depois a gente segue tendo uma intervenção. Por exemplo, nessa semana nós acabamos de entregar um projeto de emenda do orçamento da economia solidária, do movimento. E vamos para a negociação, como também aconteceu no banco e na moeda. Eu espero ter dado um desenho de como é que o movimento está o tempo todo, e é um orgulho nosso, dialogando de fato com o executivo. Ok? Muito obrigada, Sônia. Um prazer poder ter esse depoimento vivo, né? Com esses detalhes, né? Você participando dessa construção ativamente, né? Porque você faz parte do fórum, também dos coletivos, está sempre trazendo boas ideias, né? E debatendo, né? Na tentativa da gente consolidar cada vez mais a economia solidária aqui no município. Então, para a gente é muito rico, né? A sua participação aqui na nossa semana acadêmica. Bom, a nossa próxima apresentação, eu vou chamar Ana Caroline Barros, que é pesquisadora do DATA, né? Pesquisa Informática Aplicada e Estudos Organizacionais, na área do direito e novas tecnologias. E ela vai trazer para a gente também uma discussão na área do direito que conversa, né, com a pesquisa da economia solidária no NUPEP, e por isso ela está aqui, né, Ana? Sim, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar participando, é um prazer discutir esse tema tão importante, tão relevante, que é a respeito da economia solidária. Eu e a Elaine fizemos um trabalho de pesquisa mesmo a respeito com enfoque mais nessa segunda lei que foi aprovada esse ano, que é a Lei 3.621 de 2021, né, de julho, e que ela também institui o Programa Municipal, né, de Economia Solidária e de Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de Niterói. E essa lei ela também institui a moeda Araribóia, que é a moeda social feita pelo município de Niterói, que tem diversos objetivos que eu acredito que o Michael depois também vai completar mais detalhadamente, mas ela tem o objetivo de aquecer e movimentar a economia nesse período pós-pandemia e fortalecer mesmo o acesso aos serviços financeiros e bancários à população de Niterói. E a gente fez um resumo dessa criação dessa lei, que a Sônia já pôde dizer como ela se originou através do Fórum de Economia Solidária, juntamente com o poder público, e através desse processo de criação de lei foram geradas emendas, né, diversas emendas, foram 50 no total, pela nossa pesquisa, e a gente fez um levantamento que dessas 50, 21 foram aprovadas. E dessas 50, desse total, né, 23 foram propostas pelo Fórum de Economia Solidária de Niterói. E dessas que foram impetradas pelo Fórum, somente 9 foram aceitas e 14 foram negadas também pela CCJ.
Pelo que pode ser identificado também, a gente colocou no nosso trabalho alguns dos possíveis motivos pelos quais essas emendas elas foram rejeitadas ou que elas foram aprovadas. Então, a gente fez essa pesquisa sobre os possíveis motivos. E é até importante que a gente, quando se reuniu para participar desse evento aqui que a gente está participando, a gente achou interessante o poder público estar representado também para poder nos dar uma opinião um pouco mais especializada, né? Um pouco mais da visão realmente de quem está participando ativamente. Então, a gente analisou essas emendas, as rejeitadas e as aprovadas, e verificou, né, que algumas seriam realmente por vício de iniciativa, por parte do parlamento, que seria o vício de iniciativa, que seria uma pessoa, um prefeito, por exemplo, que tentaria colocar, entrar um assunto que não é de competência, não seria de competência do município, seria, por exemplo, de competência da União ou do Estado. Então, alguns assuntos, alguns temas não seriam da competência do município, como, por exemplo, a emenda que fala sobre parceria entre a Universidade Federal, a UF, na criação de um observatório. Então, essa matéria envolveria uma legislação que, na nossa pesquisa, no nosso parecer, seria de uma matéria que envolveria a União, por ser uma universidade federal. E isso daí estaria aquém da competência do município. E, assim, só a título exemplificativo, a gente analisa, a gente só pode falar de algumas, porque realmente a gente não tem o tempo de falar de todas, mas a gente fez uma análise de todas elas e verificou também que, em relação às não aprovadas, não foram aprovadas emendas que sugeriam uma gestão em parceria com o fórum, né? Também não foi aprovada a criação de um cadastro de trabalhadores e trabalhadoras no empreendimento que tivesse uma maior participação do Conselho Municipal. Também a gente colocou como não aprovada, né, que a gente verificou que não foi aprovada uma das emendas que propunha criar um observatório de políticas de economia solidária, como órgão interno da prefeitura, para o assessoramento, com o assessoramento do Conselho Municipal da Economia Solidária, né, que poderia ser com parcerias com instituições de pesquisa e universitárias. A gente também fala de uma das emendas que falava sobre a inclusão, implementar critérios sociais, de incluir mulheres, população negra, LGBTI+, nesse combate à pobreza, só que ela também não foi aprovada, mas a justificativa foi que ela a lei já seria inclusiva o suficiente e não necessitaria de uma emenda, de uma inclusão especificamente em relação a essa questão, pois a lei já estaria abarcando toda essa população. Foi isso mais ou menos o que a gente pôde fazer, pôde pesquisar. E agora eu passo novamente a palavra para a Elaine, falar sobre as referências, falar sobre a nossa metodologia do Latour. Obrigada, Ana Caroline. Então, a apresentação da nossa pesquisa foi no formato, né? O que a gente apresentou como resultado? Foi a rede, né? A rede que compõe a economia solidária no município de Niterói, que passa por essas leis, né? Que são pontos de passagem obrigatórios para alguns atores. Então, no nosso trabalho, esse trabalho complementando, né, o que a Ana Carolina apresentou, esse trabalho foi apresentado na Semana da Administração Pública, né, organizado pela Virtu, e o subtema foi para o desenvolvimento local, territorial, então a gente apresentou esse trabalho e as duas leis, né, como 2 pontos de passagem obrigatórios para a constituição do que seria a gestão pública na área da economia solidária.
mas, né, como um campo, né, o campo político, ele disputa narrativas, tanto a constituição dessa primeira lei da economia solidária, né, como a Sônia falou, a professora Daniela pontuou também as questões, essa lei também traz, né, um campo de disputa político, né, de narrativas, principalmente quando a Ana Caroline, né, fala, né, ela pontua a questão dos movimentos e das emendas, e o poder público, por sua vez, também das justificativas e de todo esse processo nebuloso. É importante que a academia intervenha com uma metodologia, né, e ofereça esse esclarecimento e esse campo de debate, que é o que a gente está fazendo aqui, trazendo o movimento, trazendo a metodologia e trazendo a gestão pública. Então, com esse pequeno amarrado, eu gostaria de chamar agora o Maicon Carlos, que é da gestão pública, para pontuar, né, para mostrar o projeto do banco, falar um pouquinho dessas leis e falar um pouco daquilo que a gente colocou aqui, né, como pontos controversos. Boa tarde a todas. Eu fico sempre muito feliz quando eu sou o único ou um dos poucos homens a participarem de alguma reunião, alguma discussão. Isso é muito, para mim, é motivo de felicidade, né? É muito significativo, é muito simbólico. Eu queria agradecer o convite. É muito importante essa parceria que a gente tem em diversos segmentos aqui da Prefeitura de Niterói com a UF, com a academia, principalmente na economia solidária, né? A gente tem recebido muitas pessoas da UF, de outras universidades lá na Casa Paul-Singer, na coordenadoria, que querem conhecer, aprimorar e ajudar, né, na implementação das políticas públicas de economia solidária. A presença da Sônia aqui é muito importante também, apesar de várias divergências que a gente tem, obviamente. Eu sempre aprendo muito com ela, ela é uma história viva, né? A Sônia é maravilhosa, assim, tive a oportunidade de conhecer um pouco da história dela, e sempre que eu posso, eu vou catando um pouco da experiência dessa galera do fórum, né? Sônia, Jujuca, Marcos Rodrigues, são pessoas incríveis. É importante frisar, né? Eu assumo a coordenadoria de economia solidária esse ano, em maio desse ano. Em abril desse ano, em maio a gente dá posse ao conselho, né? E aí, desde que eu assumi, a gente teve algumas vitórias. A própria posse do conselho, a professora Elaine é a conselheira, é um exemplo disso. Mas tem muita coisa que a gente precisa ainda aprimorar, principalmente algumas coisas que estão na lei da economia solidária, que foi aprovada no ano passado. A Sônia falou um pouco, assim, a lei ela foi muito construída e quase toda aprovada de acordo com o que o fórum desejou, de acordo com o que o fórum construiu. Naquele momento, apesar de já existir a Coordenadoria de Economia Solidária e tal, a lei foi aprovada, acho que praticamente com todas as vontades e desejos do Fórum de Economia Solidária. Tanto que ele trata de cogestão em todos os equipamentos da economia solidária. Isso é muito inovador, né? Você ter espaços de cogestão nos equipamentos públicos. A Casa Paul-Singer hoje tem, de fato, foi uma das coisas que eu fiz questão de que a gente... porque a gente que está no poder público, a gente nunca sabe até quando a gente vai ficar, né? Essa é uma grande verdade. Vão te colocam ali, depois te colocam para outro lugar. Então, eu vou tentar fazer o máximo que eu puder para eu deixar um legado construtivo na economia solidária aqui de Niterói. E a gente conseguiu colocar em prática o comitê gestor da Casa Paul-Singer, né? Tem 3 representações da sociedade civil do fórum, no caso, 3 da administração ali, de servidores da Casa Paul-Singer, e todas as ações que acontecem na casa são discutidas dentro desse comitê gestor. Nada acontece ali sem a discussão desse comitê gestor. Então, isso já é um avanço. Isso é muito raro você ver isso em algum equipamento público. Você ter cogestão com a sociedade civil, é muito raro isso, mas está na lei, e eu acho que é uma forma também de nós, do governo, nos aprimorarmos cada vez mais nesse sentido de fazer essa relação com a sociedade civil, discutir em conjunto com a sociedade, enfim, colocar de fato essa democracia participativa, né, essa gestão participativa, para além dos conselhos setoriais. Então, a lei ela foi aprovada no ano passado e, que eu saiba, teve pouquíssima intervenção da gestão, tanto que é uma lei que se você analisar, ela tem coisas, a própria cogestão, como eu já falei, mas são coisas inéditas, assim. A questão do selo de economia solidária, por exemplo, a gente não colocou em prática ainda, ela não existe ainda, porque o conselho ele tomou posse em maio e a gente está ainda discutindo o formato desse conselho. Porque até o próprio formato desse conselho, que está na lei, é um formato inédito. A sociedade civil ela não é eleita, ela é indicada pelo fórum. Nenhum conselho é assim. Então, assim,
Até esse formato a gente está se ajustando nesse sentido. Como vai se dar esse selo? Não sei também, porque é um selo que é dado pelo Conselho, é algo que a gente vai precisar discutir. Talvez num processo de regulamentação dessa lei, um decreto de regulamentação para determinar isso, ou o próprio Conselho internamente faz uma resolução para discutir, porque, assim, de fato, a gente tem uma coisa já. Todos os empreendimentos, cooperativas e associações, para serem reconhecidos como economia solidária aqui no Niterói, eles precisam estar dentro do fórum, participar das 3 plenárias que o fórum realiza, né, as plenárias formativas, para eles, por exemplo, comercializarem no circuito Araribóia. Então, você já tem um regulamento interno do fórum que a gente respeita e a gente faz de tudo, porque, por exemplo, as pessoas vão lá na Casa Paulcíndia fazer o cadastro. O cara produz, quer ir lá fazer o cadastro para expor em algum espaço para ser reconhecido como economia solidária. Ele faz o cadastro com a gestão e faz o cadastro com a sociedade civil, com o fórum, junto. Aí, para ele expor no circuito Araribóia, no espaço de comercialização, ou para ele botar o produto dele no espaço de comercialização da Casa Paulcíndia, ele vai ter que participar de 3 plenárias do fórum, as plenárias formativas, para depois ele poder expor, ou seja, para ele ser reconhecido por esse movimento social, que é muito mais forte do que um movimento social em si, ele já tem que passar por esse espaço. E aí, como é que se dá isso? A gente vai se dar o selo depois que esse cara participar desse processo? Ou seja, a gente já tem, de alguma maneira, critérios. O selo talvez seja uma oficialização desse critério. Então, a gente vai ter que discutir isso dentro do Conselho. É uma coisa que está no nosso norte para discutir, porque tem comissões dentro do Conselho. Uma das comissões é a comissão que dá o selo da economia solidária. Então, é algo que a gente precisa aprimorar, tá, professora Daniela? Então, é novo para a gente da gestão e a gente vai ter que discutir isso com o fórum. Eu acho que sobre a Ana Caroline, né, que ela falou da lei que cria, porque a lei ela cria, na verdade, é o seguinte: o prefeito Axel Grael já estava no norte a criação da moeda Araribóia lá na lei da economia solidária, estava no norte na gestão do ex-prefeito Rodrigo Neves. Faz parte do plano Niterói que queremos, que é um plano a longo prazo para transformar Niterói em uma cidade de bem viver. Veio a pandemia, como muita coisa, atrapalhou e interrompeu. Foi criado, então, o programa Renda Básica Temporária para mitigar os efeitos da pandemia, no valor de R$500. Foi feita uma licitação para ser mais rápido, a Alelo que ganhou. Então, você teve esse programa de transferência de renda temporário na cidade, o prefeito prorrogou até dezembro. Já estava no norte a criação de uma moeda. Qual é o formato dessa moeda? Agora, se juntou, isso aqui é importante a gente frisar, se juntou a necessidade e a vontade de criar um programa de transferência de renda, ponto, é um programa de transferência de renda, socioassistencial, para reduzir as desigualdades sociais, e ele pode ter vários formatos, como é o Bolsa Família, como foi o Alelo, que apesar de temporário é um programa de transferência de renda. E aí, o que aconteceu? Se juntou a necessidade de criar um programa de transferência de renda permanente, porque Niterói, apesar de ser uma cidade com um dos maiores IDHs do Brasil, ela tem bolsões de pobreza consideráveis, sobretudo na Zona Norte. Nós temos muitas favelas, nós temos bolsões de pobrezas enormes aqui, principalmente na Zona Norte. Então, se tem a necessidade de criar um programa de transferência de renda, mas, por ser um governo progressista, por ser um governo que tem um diálogo constante com a sociedade civil, por ser uma cidade que tem um fórum de economia solidária que existe há mais de 10 anos, que demanda... o meu cargo só existe por uma demanda desse fórum e por uma sensibilidade do prefeito, dos prefeitos, né, de constituírem os equipamentos públicos e espaços públicos e políticas que norteiam o fomento da economia solidária. Então, se juntou a necessidade da criação do programa de transferência de renda à lógica de uma moeda social, né, que é atrelada a finanças solidárias, lá dos preceitos da economia solidária, para que, além da gente reduzir as desigualdades sociais, a gente pudesse ter um desenvolvimento territorial, local e econômico sustentável, justo, onde esses 7 milhões de reais que vão ser investidos mensalmente ficassem aqui na cidade. Então, se criou o programa de transferência de renda dentro dessa lei, o programa de economia solidária, que é especificamente o tratamento aí da moeda social Araribóia. Foram feitas 300 emendas, isso é um fato. Algumas emendas não foram aprovadas, outras foram. Eu tenho até o texto aqui da lei. E aí, sempre que tiver em negrito, foram as emendas que foram aprovadas.
E, assim, é uma discussão que não cabe muito, sendo sincero com vocês, a mim ou à gestão, porque foram os vereadores que, entre eles, aprovaram algumas emendas, nem passaram pela CCJ, na CCJ mesmo, elas, como a Ana Caroline falou, né, e foram identificados vícios de iniciativa, foram identificados uma série de questões que na própria CCJ não passou, outras foram para o plenário, algumas o plenário aprovou, outras o plenário rejeitou. E aí, quando ela vai para o prefeito sancionar, ele sanciona ela na íntegra. Ele não veta nenhuma emenda. E aí, o prefeito aprovou na íntegra. Então, assim, foram muitas emendas que foram aprovadas. Muitas. Emendas de redação, emendas que melhoravam, inclusive, isso é importante frisar, emendas que melhoraram, inclusive, emendas do fórum, emendas que melhoraram o texto, que melhoraram o programa. E outras que a própria Câmara rejeitou, que a gente identificou também que inviabilizaria algumas questões, mas que se a Câmara aprovasse, a gente teria que pôr em prática. Mas a própria Câmara rejeitou. Então, é uma coisa que eu não posso nem me apropriar, porque foi a própria Câmara que aprovou, não as emendas. Eu vou fazer, então, a projeção aqui da moeda, porque aí a gente já está falando da lei que cria a moeda. Pode ser, professora? Apresenta a moeda e depois você toca aí... Deixa eu abrir aqui, só um minuto, gente. Estamos vendo. Beleza. Bom, essa primeira parte a gente fala... só para contextualizar, né? Essa própria lei e o formato da moeda, ela foi discutida com o GT, com o grupo de trabalho do governo. Nós tivemos alguns atores da academia, o professor Fábio Waltenberg e o Leandro Ferreira, que é o presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, a Ana Vieira, que está no governo aqui e fez parte lá da criação do Renda Melhor, que foi o programa que o Rodrigo Neves, quando foi secretário de Estado, implementou. E aí a gente, inclusive, nas reuniões que nós tivemos com o Fórum e com o Conselho, nós reconhecemos que deveríamos ter mais agentes nesse GT, né? Alguém do Fórum, alguns pesquisadores de moeda social e não só de renda básica, né? Ficou muito voltado para uma lógica socioassistencial, de fato. Não que isso tenha prejudicado o formato do programa, da moeda em si, né? Tanto que a lei, nesse sentido, não se teve emenda que modificasse, porque, de fato, a lógica da moeda, no formato da moeda social, ela ficou bem amarradinho. E aí, algumas emendas do fórum a gente conseguiu aperfeiçoar. Mas a gente fez essa meia-culpa. É importante, assim, a gestão, obviamente, não vai acertar sempre, erra muito. A gente, apesar de ter aberto ali para a academia, a gente tinha que ter aberto também para uma representação do conselho, isso daí a gente reconheceu o nosso erro, fizemos tanto na executiva quanto no próprio conselho, a gente reconheceu que deveria ter aberto esse GT para mais gente. Depois a gente fez outras reuniões, a professora Elaine participou, o Marcos Rodrigo também, para discutir um pouco do formato e tal. Só que o tempo da gente é um tempo muito rápido, é muito corrido, né? E o tempo da sociedade civil é um outro tempo. Então, às vezes, a gente acaba atropelando as coisas, não deve acontecer, mas acaba acontecendo como aconteceu. Mas é importante que a gente reconheceu esse equívoco. Aqui a gente fala um pouco sobre o que é a moeda social. Eu não sei se é interessante a gente falar disso, não sei qual se você já tem o conhecimento sobre isso, né? O que é uma moeda social. Se sim, eu falo, se não, a gente Pode falar, Mário. Beleza. Bom, a moeda social, ela, como eu falei, ela está lá num dos princípios da economia solidária, através das finanças solidárias, né? Um dos mecanismos da gente viabilizar e potencializar a economia solidária. Então, é um meio que viabiliza a prática da economia solidária e ela tem características que diferem da moeda normal, né? Uma delas, né, elas não substituem, é importante dizer isso, ou seja, apesar da gente ter a moeda araribóia circulando, apesar da gente injetar 7 milhões na economia, né, vão ser 7 milhões que a gente vai repassar para essas famílias e elas vão receber lá no aplicativo, no cartão delas, em araribóia. E o comerciante ele vai poder transferir isso para real, porque a gente tem consciência de que muitos, por exemplo, empreendimentos, eles não consomem, eles não compram sua matéria-prima aqui, por exemplo, né? As próprias artesãs da economia solidária não compram todos os seus produtos aqui, vai ter produtos que eles vão ter que comprar fora da cidade, e aí ela vai poder transferir para real.
vai fazer uma viagem, não tem dinheiro, ela não tem real, mas ela tem Araribóia, ela vai transferir do Araribóia para o real. E aí é o objetivo, melhorar a vida dos habitantes locais, produzindo trabalhos, serviços, bens. Isso entra na questão do microcrédito, que a Ana Caroline falou, né? A Daniela falou, a professora Daniela falou lá no início, que está lá na lei, né, da Política Municipal de Economia Solidária. Qual é a forma da gente viabilizar esse microcrédito? Poderia ser também diretamente. Não precisaria da moeda social, por exemplo. Mas, como a gente vai criar, e aí é importante a gente pensar, né? Vamos criar um programa de transferência de renda mais atrelado a uma moeda social. Para quê? Não só para que circule dentro do território, mas para que volte, toda vez que essa moeda circular, 2% vai retornar para o fundo social, como é feito lá em Maricá. Né? Então, toda vez que alguém compra em Araribóia, 2% volta para o fundo social. Porque toda vez que a gente compra no débito ou no crédito, tem 3 empresas lucrando com isso, né? O banco, a bandeira e a máquina. A ideia de um banco comunitário é justamente dentro desse formato, né? Nesse formato de moeda digital e não moeda de papel, é justamente a gente fazer com que, ao invés dessa taxinha ir para o lucro de alguém, ela retorna para o município aperfeiçoar suas políticas públicas, para o município disponibilizar microcrédito, para o município fomentar ainda mais a lógica da economia solidária. Hoje, Maricá, com o Fundo Social do Banco Mumbuca, disponibiliza microcrédito para as pessoas reformarem suas casas. Passou do microcrédito, por exemplo, para o comerciante, para ele melhorar o teu negócio, ampliar. A moeda Mumbuca patrocina o time de futebol, Maricá Futebol Clube, patrocina atleta. Um rapaz de arco e flecha foi para Tóquio disputar as Olimpíadas, patrocinado pela moeda Mumbuca. Isso viabilizado através dessa taxinha que toda vez que alguém compra em Mumbuca, volta para o fundo social do banco. Maricá, o Banco Mumbuca existe desde 2013, então, assim, esse fundo social já é um fundo volumoso. Maricá, por exemplo, já não paga mais a administração do Banco Mumbuca diretamente do município. É o próprio Fundo Social do banco que faz a gestão, né, que viabiliza a gestão do Banco Mumbuca. Ou seja, o município só repassa o programa de transferência de renda. Ele não paga mais a OSC que administra o Banco Mumbuca. É a própria taxinha. Então, essa é uma maneira da gente conseguir fazer com que essa moeda retorne para a cidade. Que esses 7 milhões que vão ser investidos todo mês retornem para a cidade. É uma das maneiras da gente viabilizar isso. Então, qual é a lógica, né? Que é uma lógica muito óbvia. Deixa eu tentar adequar aqui. Toda vez, né, que a gente coloca essa moeda para circular, a gente aquece, né, o comércio local, os serviços, os prestadores de serviço, a economia solidária. A gente impulsiona, né, você tem um aumento da renda das famílias, né, impulsionando o consumo, o que aumenta o PIB, o que aumenta a arrecadação. Isso é um fator óbvio quando você cria um programa de transferência de renda, e o Bolsa Família é um exemplo disso, né? Infelizmente, o programa Bolsa Família está achatado, as famílias não tem mais famílias entrando no benefício. E aí, qual é o objetivo? Né? Erradicar a pobreza extrema no município de Niterói, ampliar a atividade econômica no território, geração de emprego e renda em regiões de maior desigualdade socioeconômica. Como eu falei para vocês, apesar da Zona Sul, por exemplo, ter um IDH altíssimo, a região oceânica, a Zona Norte é uma região muito empobrecida, porque tem muitas comunidades, tem muitos bolsões de pobreza. A ampliação do cadastro formal de empreendimentos comerciais, e aí eu quero fazer um destaque que, para mim, por exemplo, como coordenador de economia solidária, vai ser fundamental, e aí é importante, inclusive, a Sônia ouvir isso, porque eu vejo aqui que nós, da economia solidária, apesar de termos muitos empreendimentos, muitos trabalhadores da economia solidária, nós temos pouquíssimas cooperativas e associações. Nós temos cadeias produtivas similares, diversificadas, nos bairros, enfim, e tem pouquíssimos coletivos que se organizam em associações e que se organizam em cooperativas. Nós temos muitos empreendimentos, mas nós temos pouquíssimas associações e cooperativas, então vai ser
uma maneira da gente estimular e usar os nossos centros públicos de referência, né, tanto em Itaipu quanto na Casa Paul Singer, para estimular a criação e a formalização de associações e cooperativas. Nós temos diversas mulheres que desenvolvem artesanato de biscuit, de corte e costura, apicultores, enfim, boleiras, doceiras, produzem salgados, cervejas artesanais. Você tem diversas cadeias produtivas, mas que não estão organizadas dentro de um próprio bairro. A moeda social Araribóia vai fazer com que a gente identifique dentro dessas comunidades, onde você vai ter muitos beneficiários, mas também a gente está conseguindo identificar, a gente está fazendo reuniões para apresentar o que é a moeda, né? Principalmente para a população que vai receber esse benefício, e a gente tem identificado doceiras, várias doceiras, mulheres que produzem quentinha dentro de um bairro, e qual é o nosso objetivo lá na frente? É estimular a criação de cooperativas, de associações, porque esse é o grande objetivo que a gente tem que ter da economia solidária, fazer com que se cresça, que se estimule essa produção mais formalizadas em associações e cooperativas, para a gente, de fato, colocar em prática a economia solidária. Organizar, porque senão você fica dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, dentro de um espaço, uma concorrência enorme entre elas, o que acaba desestimulando muitas das vezes, né, com que outras possam se organizar e vender também. A ideia é que a gente estimule essas produções dentro desses lugares em que mais necessitam. Não é em Caraí que a gente precisa estimular a produção de artesanato, de prestadores de serviço, enfim. É lá nas comunidades de Niterói, é lá na Vila Ipiranga, por exemplo, que a gente identificou lá 5 mulheres que produzem bolo dentro de uma mesma comunidade, que cada uma vende bolo na sua casa. Então, quando a gente conseguir disponibilizar microcrédito, a gente organiza essas 5 mulheres que produzem bolo, disponibiliza o microcrédito para elas abrirem um espaço formal ou para elas se organizarem em cooperativas dentro da casa de uma só, enfim, criar uma cooperativa das boleiras da Vila Ipiranga, para elas produzirem e venderem para fora da Vila Ipiranga, ampliarem seu processo de venda. Esse vai ser o nosso grande estímulo, para além, por exemplo, da disputa que a gente vai ter com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vai querer formalizar os comércios que já existem lá dentro, né? Uma padaria, um hortifruti que não está legalizado, mas é uma lojinha dentro de uma comunidade, o cara vende, mas ele não tem nenhum MEI, ele não tem um CNPJ. Então, não tem jeito. É uma disputa que a gente vai fazer para a gente, da economia solidária, mas que o desenvolvimento, por exemplo, econômico, dentro de uma lógica liberal, também vai fazer. E isso a gente tem que tratar isso com muita naturalidade, porque vejam bem, é um programa que vai, depois eu vou falar, quantitativo, mas é um programa muito grande, vai ser maior do que a Mumbuca, gente. Quando a moeda social Araribóia começar a circular, ela vai ser maior do que a Mumbuca em volume. Vamos lá, e aumento do referenciamento da população vulnerável na rede socioassistencial de Niterói. Quando o prefeito eleva a assistência social à categoria de assistência social e economia solidária, está muito no norte essa lógica da gente ter um impulsionamento da economia solidária através da moeda Araribóia e tal, mas, ao mesmo tempo, atrelar isso à nossa política socioassistencial dentro dos territórios vulneráveis da cidade de Niterói. Isso foi muito importante. Muito importante, por exemplo, para a gente garantir que o Buscativa continuasse sendo pago aos trabalhadores da economia solidária. A Casa do Artesão, por exemplo, que não está na economia solidária, está em outro setor do município, parou de receber, por exemplo, o Buscativa. Taxistas, vários segmentos que já voltaram a produzir pararam. E a gente conseguiu garantir que os trabalhadores da economia solidária continuassem recebendo o Buscativa, né, que é o RBT, porque estão dentro da assistência social. Então a gente atrela. Outro exemplo, a gente tem realizado oficinas dentro dos nossos centros públicos, na Casa Paul Singer, lá em Itaipu, e as mulheres que estão no CRAS, que participam do serviço de convivência, que recebem Bolsa Família, estão participando. As técnicas do fórum, né, que produzem artesanato, produzem uma série de corte e costura, enfim, elas estão dando oficinas para as mulheres que são referenciadas no CRAS. A gente tem muita coisa para discutir junto, muitas ações para realizarmos juntos na assistência social e na economia solidária. Então, tem sido muito bacana essa troca que a gente tem tido. Eu sou da assistência social há mais de 10 anos. Já fui secretário de assistência social em outro município. Então, para mim, é muito bom estar na economia solidária dentro da assistência social, que é onde eu tenho conhecimento, know-how, e a gente está conseguindo atrelar as duas políticas públicas. E aí, aqui, a gente começa a falar do benefício, tá? Serão 27 mil famílias em pobreza, extrema pobreza.
o que equivale aí a quase 64 mil pessoas. A composição média familiar, né, da extrema pobreza está entre 3,5 pessoas e pobreza 2,7 pessoas. A gente está muito similar ali, né, ao que o Bolsa Família faz, o nosso recorte de renda, mas nós vamos fazer um critério muito mais objetivo, né? A gente não vai ter renda variável. Então, o benefício vai ser pago R$ 90 por pessoa, com limite máximo de 5 benefícios por família, que equivale... 5 benefícios? E vai ser pago por família, ou seja, ele é um valor individual, mas pago por família para a gente evitar a fragmentação de famílias, como aconteceu quando o auxílio emergencial foi anunciado. As famílias passaram aí no CRAS, todo mundo quis se separar, se divorciar, porque o benefício também seria pago individualizado. Então, para evitar isso, a gente vai fazer o pagamento por família. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper, tá? Bom, aí como eu falei, né, R$ 90 por pessoa, 6 pessoas por família. Limitado ao número de 6 benefícios por família. Então, o que equivale a R$ 540. O valor mínimo, ou seja, numa família de uma pessoa só, R$ 90. O que é muito raro, dentro dos cadastros do CadÚnico. A maior parte das famílias vão receber entre 360, pelo que a gente viu. Isso aqui, inclusive, está superado. O valor médio não vai ser 315, vai ser 360, mais ou menos, por família. O valor máximo, 540. E aí a gente vai ter aqui o orçamento mensal também está defasado isso, já vão ser quase 7 milhões, não 6, como está aqui. O orçamento anual também, mais de 70 milhões, ou seja, isso é o valor que vai ser investido em benefícios todo mês. Todo mês, a partir de janeiro, vão ser quase 7 milhões investidos na economia. 7 milhões de Araribóia, que equivale a R$1, né? Vamos lá... Aqui é um valor de referência que a gente fez para a gente situar o que vai beneficiar uma família, né? A gente colocou aí, no valor médio ali para famílias em extrema pobreza, que vai ser R$315, o que equivale a 51% da cesta básica, 26% do salário mínimo. Isso está defasado também porque a inflação aumentou, né? Então, tá difícil, né, a gente fazer cálculo no atual momento. E 63% da renda básica temporária, que é o RBT, né, o que a gente paga hoje no valor de R$500. O valor médio em famílias em situação de pobreza, R$210, vai ser maior também. E aí essas são as referências para a gente poder acompanhar o que vai ter de melhora na renda dessas famílias, né? Levando em consideração, gente, que a moeda Araribóia ela não é gasta só em alimentação, como é o RBT. As famílias vão poder gastar em Araribóia em qualquer produto ou serviço que for credenciado, tá? Desde o pedreiro ao mercado, né? Desde do artesanato, a agricultura familiar, a manicure, a pedicure. Então, ele não tem esse critério de só o consumo ser só feito na alimentação. Aqui são outros valores de referência, né? A moeda social Araribóia, um valor médio de 315, o Bolsa Família 270, a família vai passar a receber 594. O que a gente sabe hoje? Dessas 27 mil famílias, 18.700 já recebem o Bolsa Família e vão ser contempladas com a moeda Araribóia. Então, ela vai acumular o valor do Bolsa Família ao valor da moeda Araribóia. E aproximadamente 9 mil famílias que têm CadÚnico, mas não recebem o Bolsa Família, porque a gente não teve aumento de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, elas vão ser beneficiárias da moeda Araribóia. Estão lá no CadÚnico, mas vão ser beneficiárias do moeda... Não recebem o Bolsa Família, mas vão receber a moeda Araribóia. Ou seja, a moeda Araribóia ela vai ser maior em benefício do que o próprio programa Bolsa Família aqui na cidade. E aí, quais foram os critérios? Né? A criação da moeda social Araribóia, através da lei, né? Do projeto de lei que cria o Programa de Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e o Programa Municipal de Economia Solidária. Então, qual é o norte? Criar a moeda, criar o fundo. O que é esse Fundo Municipal do Banco Comunitário de Niterói? É um fundo que vai alocar esse recurso tanto para financiar a OSC, que vai gerenciar o programa, quanto para o pagamento do benefício das famílias. Em vez desse valor ir para o Fundo Municipal de Assistência Social, ele vai para esse fundo específico para que esse valor nunca seja mexido. Sabe? O Tesouro transfere para esse fundo e esse fundo transfere para a OSC, que vai, que vai ser a vencedora do edital, que vai pagar esses benefícios e que vai administrar as 8 agências
para a gente não correr risco quando for no PPA, por exemplo, quando for aprovada a LOA e tal, já vai estar lá o valor alocado para esse fundo, para que ele não seja mexido, para que a gente não corra o risco de não termos recursos para o pagamento do benefício. E é isso. O que a gente faz agora, professora? Mai, obrigada. A gente volta a palavra. Vamos fazer uma rodada antes do nosso encerramento, né? Porque você respondeu e tal. Acho importante as pessoas também terem um posicionamento referente à sua fala, não às suas falas. Eu gostaria de começar com a Sônia. Mas eu estou adorando esse debate, gente. Sabe por quê? Porque a Ana Carolina e a Dani trouxeram algumas coisas dessa lei que eu quero dialogar e eu quero implorar ajuda. Nós tivemos um enfrentamento na última plenária, segunda-feira. Eu saí muito, muito arrasada da audiência, da votação, da sessão que votou essa lei, a 3621, né, que depois virou 3621. O sentimento que a gente tinha é que a gente tinha perdido todas. Ana, depois que eu comecei a ver, eu estou feliz da vida com essa lei. E eu tinha um marido, eu já tive dos meus maridos, que dizia assim, não inventa lei. Eu chegava lá, né? Porque o patrão e ele já é... Ele dizia... Ai, meu Deus. Ele dizia assim, não inventa, Sônia, não inventa, direito de trabalho não diz isso. Mas olha só rapidinho, naquela grande embate que a gente fazia de, por exemplo, alocar recurso no banco do preventório, que era mais de uma emenda nossa, entendendo que se a sociedade civil já tinha um banco, com apoio da universidade, por que não inserir, certo? Como um instrumento da moeda araribóia, obviamente, com todas as regras que nos imporiam. A gente achou que não tinha aprovado isso. E eu hoje acho, eu até anotei aqui, que o inciso 3, o inciso 4, o inciso 8º, o artigo 24 nos permite abrir a discussão, quer dizer, é óbvio que aqui é uma relação dialética com o executivo, mas me permite, porque quando a gente conseguiu botar em todos os artigos a palavra cidade de Niterói, é um detalhe, certo? Mas era bancos de Niterói. Não, a gente botou bancos da cidade de Niterói. Depois a gente tem um artigo que diz bancos credenciados na rede brasileira de banco comunitário. Nossa, o preventório se enquadra nisso. Óbvio que eu não vou passar o trator em cima da prefeitura de Niterói, mas tem uma beleza de negociação para fazer. E claro que não vamos bancar os maus, não vamos dizer, então nós vamos recorrer à procuradoria, certo? Nós vamos negociar, essa é a vida. E é isso que é lindo em Niterói, lindíssimo, que é diferente de qualquer outro banco que a gente está vendo por aí, que é diferente de Maricá, que é uma política pública, mas que não está dialogando com a massa. E aí eu não tenho dúvida que o nosso ganho político é o seguinte, ninguém destrói isso, né? Aquela coisa, se eu conquistei, você vai ter uma cidade reagindo. Uma outra coisa que é importante na lei, e eu queria muito que vocês me ajudassem, é isso, quer dizer, nós pedimos para analisar o cadastro, e aí nós negamos. Mas existe no inciso 3º do artigo 1º, uma emenda do fórum que diz assim, os beneficiários serão do cadastro da coordenadoria de Ecosol, quer dizer, do executivo, validado pelo Conselho Municipal de Economia Solidária. E quem é o Conselho Municipal de Economia Solidária, se não a cogestão, a sociedade civil e o gestor? Então, nós não estamos querendo substituir o executivo, ai de nós, não queremos isso, mas nós queremos botar nossa pimenta, queremos botar nosso dedinho, queremos botar esse crochê, queremos botar esse pão de alho, entendeu? Nessa que pode ser uma cidade do bem viver, nessa cidade de 500 mil habitantes, que tem condição objetiva
exatamente, de enfrentar seus guetos de muita miséria e se transformar num paradigma mundial. Outra coisa importante para... Então, eu estou dizendo o seguinte, eu acho que hoje o Banco do Precatório está contemplado, eu acho que hoje o cadastro está contemplado, tá? No artigo 24 é o seguinte, o Conselho fiscaliza os bancos. Nozinhos. Né? Agora, uma outra reflexão, só para encerrar, é o seguinte, o Marco tem toda a razão, a grande sofrimento da gente é como é que transforma pessoas, e aí é isso, nós somos formados ideologicamente no capitalismo, no lucro, no individualismo, e esses valores são triplicados diariamente como reforço, na meritocracia, em toda essa baboseira destrutiva. Agora, quando você chega para uma pessoa que faz o seu crochêzinho, certo? E que está começando a vir, ou que faz o seu pão, ou que está aprendendo, não dá para dizer, vamos logo fazer a cooperativa. Até porque a cooperativa custa muito dinheiro. Nós já tivemos 4 iniciativas de fazer uma associação, e aí tem cota, e aí tem direção, aí tem remuneração de diretor. Gente, isso é uma pedreira, isso é uma construção. Eu, inclusive, acho que a gente tinha que fazer uma coisa ainda, sabe, meio azeitadinha, mas não a vibe de uma cooperativa. Eu sei disso porque eu trabalhei na Light, que é uma empresa centenária. Quando eu entrei, em 77, nós tínhamos cooperativa de crédito. Gente, não tem nada. O capitalismo não inventa, né? Nós tínhamos cooperativa de crédito, que nós, trabalhadores, pagavam para pegar empréstimo. Nós tínhamos cooperativa de alimento. Olha, uma empresa centenária da época getulista. E, infelizmente, a minha geração teve que fechar isso. Nós temos uma fazenda de férias, de colônia de férias, e nós tivemos que fechar isso tudo. Nós temos um clube no Grajaú. Por quê? Porque não é mais essa relação como o trabalhador se organiza e nem como capital. Hoje não tem mais trabalhador assalariado. Então, essa discussão, isso é que Niterói pode fazer. Claro que tem os interesses da prefeitura, que eles têm que tocar o bonde deles, mas nós temos que continuar construindo dentro da nossa identidade. E aí, uma das coisas lindas que nós temos aqui é esse diálogo com as universidades, entendeu? Por exemplo, nós temos um cadastro... Vou cobrar, mas nós temos um cadastro lindo, bonito, que a gente, lá o fórum sabe qual é a técnica, que material a pessoa usa, mas a gente não pergunta qual é a renda, se a pessoa é aposentada, porque a gente só focava o artesão. Já o pessoal da coordenadoria tem todos esses dados sociais, entendeu? E aí, também na UF, a Suzana está tentando construir esse cadastro para a gente, que é maravilhoso. O Maico não me dá nenhuma amostrinha para eu fazer uma estatística de pizza, que eu queria debater isso com o pessoal do NIDES, que é isso, entendeu? Porque teve também uma última fala. Quando nós conseguimos essa coisa extraordinária de, mesmo sem ser MEI, reconhecer nossos produtores, olha que lindo isso, informais, para o Busca Ativa, que foi uma vitória extraordinária, isso não é menor, e dá R$500, e vai ser uma possibilidade de R$10.000 até dezembro, que sustentou famílias. Isso é lindo. É lindo. Agora, o que a gente quer? Que é um outro debate que a gente está fazendo com ele. Como é que esses empreendimentos se habilitam? Claro que para receber a aribóia podem, mas como, nos casos mais críticos, também terem o apoio do ponto de vista da transferência de renda. Então, é um desafio que a gente precisa de muita ajuda, de muito diálogo. E, obviamente, como Foucault dizia, tem muita disputa política, né? Porque nós somos agora o xodó do Borocadó. Todo mundo agora quer ser dono da economia solidária, porque é isso. A única grande tristeza que a gente tem em relação a 3621 é de que não botaram um tostãozinho furado no nosso fundo do Conselho, que era o de formação e de não sei o quê, que a gente tinha tirado uma beliscada do fundo. Nós propusemos beliscar o fundo
do banco, e é isso, né? Quer dizer, mas vivendo e aprendendo. Obrigada. Quer responder essa beliscada da Sônia? Ele balançou na cabeça. Vamos lá, então, vou passar a palavra para você, né? Quero. Vamos lá. Primeiro, em relação ao Banco do Preventório, a gente tem um respeito enorme. É importante sempre a gente deixar claro que a admiração que a gente tem pelo outro, pela trajetória das pessoas, não se altera quando a gente tem disputa política. E isso é muito fato, né? Apesar de estarmos no mesmo campo progressista, nós temos visões diferentes, né? Eu sou governo, a sociedade civil é a sociedade civil. Isso não altera a admiração que eu tenho pela Sônia, que eu tenho pelo Marcos Rodrigo, enfim. E o Banco do Preventório ele é uma referência para a gente, obviamente, né? Uma das primeiras coisas que eu soube quando eu vim para Niterói era do Banco do Preventório, estudei a trajetória, enfim. Mas a gente tem aqui algumas questões, porque o Banco Comunitário Araribóia ele vai precisar ser gerenciado por uma OSC. Nós finalizamos o chamamento, está em processo agora de recurso, uma entidade entrou com recurso, enfim, deve ser publicado aí no início de setembro o resultado final. E que precisava ter alguns critérios, como, por exemplo, uma plataforma, porque quando você olha lá o edital, está lá a implantação de uma moeda social circulante operacionalizada por meio digital e cartão. Então, você tem alguns critérios ali técnicos que a entidade, a OSC que vai gerenciar, ela precisa ter, se adequar, para poder essa moeda circular. Isso não impede, por exemplo, porque o Banco do Preventório ele foi criado para se ter uma moeda local ali dentro da comunidade do Preventório. Isso não impede, por exemplo, que o Fundo Social do Banco Araribóia fomente, potencialize, por exemplo, a própria implantação, a própria circulação da moeda prevê dentro do Preventório. Porque o Banco do Preventório não é só um banco comunitário, ele é uma organização social, ele realiza oficina de música, ele realiza uma série de coisas dentro da comunidade do Preventório. E vai ser uma das entidades, por exemplo, que vai poder receber o incentivo, porque o fundo do Banco Social, o Fundo Social do Banco Araribóia, ele não vai ser só para disponibilizar microcrédito. Como eu falei de Maricá, ele vai potencializar uma série potencializar uma série de... Fica redundante? Enfim, potencializar uma série de possibilidades para dentro da economia solidária, e não só, também para as entidades que desenvolvem uma série de políticas sociais aqui na cidade de Niterói, como o Banco do Preventório. Outro fato que a senhora falou agora no final, da emenda que não foi aprovada, que destinaria uma parte desse fundo, do valor desse fundo, do valor que iria para o fundo do Banco Araribóia, para o fundo da economia solidária. O fundo da economia solidária ele não existe ainda, Sônia. É uma das lutas minhas para dentro da gestão. Porque, vamos lá, na lei diz que a gente tem que criar o fundo do Banco Araribóia para a gente alocar esse recurso, né, para que esse recurso não se perca para pagar os benefícios. Então já tem um fundo que vai ser criado. Aí quando eu pedi, a gente precisa criar o fundo, porque quando eu sair dali, como eu falei antes, quando eu sair, eu quero ter orgulho de dizer, olha, enquanto coordenador, conseguimos, junto com o fórum, com a equipe, esses avanços todos aqui. Não sei se eu vou conseguir. Por exemplo, eu pedi 1,5 milhão para a gente implementar a Casa do Catador no próximo ano. Espero que esse 1,5 milhão esteja lá no nosso orçamento para a gente poder fazer isso. E aí, quando eu pedi, falaram, mas já estão criando o fundo do Banco Araribóia. Calma aí, vai devagar. Então, assim, a gente não tem ainda o fundo da economia solidária. É uma disputa que eu estou fazendo dentro do governo. Porque não precisa de decreto, não precisa de nada disso. A própria vontade ali e a Secretaria de Fazenda criar. Só que aí a gente entra na outra questão. Mas aí a assistência social, isso para dentro do governo, né, já está enorme. Vocês já vão ter 70 milhões por ano, por exemplo, para a moeda Araribóia, que é mais o quê? Então, assim, não é tão fácil também. Até por condições financeiras, por mais que Niterói seja uma cidade rica, e por ser uma cidade rica que está implementando um programa desse tamanho. Mas a gente vai criar, e aí, por exemplo, esse fundo da economia solidária vai poder receber, por exemplo, uma porcentagem desse fundo social, de toda vez que a moeda Araribóia circular, vai voltar 2%. O volume vai ser muito grande lá na frente. Daqui a um ano, por exemplo, esse fundo social vai ser enorme, como é Maricá. Então, tem coisas, Sônia, que a gente vai conseguir, a médio e longo prazo, implementar, sabe? Acho que a gente vai conseguir fazer isso. Uma questão, Sônia, só para deixar claro aqui, no artigo 1º, inciso 3º da lei, quando ele fala do cadastro, né? Ele fala... Só para... Rapidinho, tá, professora?
Que o Conselho valida. É que, na verdade, ele diz o seguinte: incentivar a formalização dos empreendimentos que não se encontram regularizados junto ao poder público. Ponto. Aí o que foi acrescentado na emenda? Inclusive através do cadastro da coordenadoria validado pelo Conselho de Economia Solidária. Qual é o nosso objetivo quando a gente falou lá do selo? É que a gente possa regularizar, ou seja, o cara foi lá, fez o cadastro na gente, no fórum, participou do espaço formativo, o conselho vai lá e dá um selinho para ele, uma carteirinha, de que ele é um empreendimento de economia solidária. Né? Simbolicamente, ele vai poder dizer. E aí, a lei ela diz o seguinte: esses empreendimentos vão poder se formalizar junto ao poder público, como MEI, como cooperativa, como associação, sabe? É disso que está tratando a lei, ou seja, acrescentar esses empreendimentos que sejam cadastrados conosco e validados pelo Conselho. Eu acho que... sobre os empreendimentos receberem o benefício. A gente teve algumas emendas... eu fechei. Tem uma emenda aqui que trata, por exemplo, de mulheres em situação de violência. Foi até um mandato de uma vereadora que é próxima a mim, né? E eu falei para ela, olha, a gente só consegue regularizar isso se essa família tiver CAD único. Esse é o critério que trata o benefício. Tem que ter CAD único. E não existe a impossibilidade de nenhum empreendimento ter CAD único. Eu tenho CAD único. O CAD único é o cadastro que todo mundo deveria ter, porque ali a gente consegue ter panorama da situação social da cidade. Por exemplo, hoje eu estou empregado. Se amanhã eu estiver desempregado, eu posso ficar elegível a receber a moeda Araribóia e o Bolsa Família. Já passei dos 30, né? Mas antes dos 30 eu poderia ter o Identidade Jovem, Tarifa Social, Minha Casa Minha Vida, todos esses programas sociais. Por exemplo, a gente vai usar o CAD único para a moeda Araribóia, ao invés de a gente fazer um novo cadastro, imagina, demora o tamanho que isso vai dar. E aí a gente vai usar o CAD único, que é um cadastro que tem muitas informações, é muito completo. Quando o Rodrigo Neves lançou o Renda Melhor Jovem, né, no Estado, usou o CAD único como critério. Então, esses empreendimentos todos, a gente pode inclusive fazer, juntar com o CRAS, fazer uma parceria, identificar quais que estão ali em situação de vulnerabilidade, qual é a renda deles, ou cadastrar todo mundo. Cadastrar todo mundo. Em algum momento, se ele estiver dentro do critério de renda, ele vai receber. Porque anualmente ou semestralmente, esse cadastro vai ser atualizado. Porque vão ter, por exemplo, famílias que vão receber a moeda Araribóia, que produzem alguma coisa, e que vão melhorar de renda depois de um tempo e vão deixar de receber a moeda Araribóia porque ele vai sair daquela situação de vulnerabilidade social. Então, o critério vai ter que ser esse. E, infelizmente, a gente não tem outra maneira de viabilizar com que essas famílias sejam beneficiárias, se não até. Acho que é isso. Obrigada, Maicon. Me deu um certo alento, né? E aí eu me junto à fala da Sônia em relação ao Fundo da Economia Solidária, que é extremamente importante que esse fundo seja criado. Eu acho que, como membro do Conselho, fincaremos uma bandeira aí para que isso realmente aconteça, porque eu entendo a importância do banco e do projeto, é realmente um projeto grandioso, né? E se ele cumprir a adesão aos coletivos da economia solidária, né? De fato, ele vai conseguir fazer esse desenvolvimento territorial, vai melhorar a situação das pessoas, com transferência de renda, com geração de renda, mas a questão do Fundo da Economia Solidária é realmente um ponto muito, muito importante para o movimento e para os coletivos, no sentido de entender que existe, né, existe uma finalidade para esse fundo existir, né? E ele faz falta. Ele faz falta para a estruturação do movimento, né? Principalmente isso. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Daniela Juliano. Obrigada, mas assim, primeiramente eu estou grata por conhecer Sônia, grata por conhecer Maicon. É o que eu disse no início da minha fala, né? No sentido de que qual o papel da ciência jurídica, qual o papel do direito nos movimentos de economia solidária. E aí eu percebo na fala da Sônia, dizendo que a lei surge do movimento, surge do fórum, e aí a gente lendo na frieza da lei, a gente não pega isso. Né? A gente precisa pegar a história dessa lei, a exposição de motivos dessa lei. Então, por isso que é tão rica a fala da Sônia, né? É tão rica
eu preciso entender que contexto essa lei foi criada, né? Porque quando eu pego a frieza da lei, isso me parece que vem de cima, vem do Poder Executivo e isso desvirtua o que eu entendo da economia solidária. E não, né? Agora, outra coisa que me chama a atenção é que quando o Michael fala, né, do banco, Araribóia e tudo mais, e uma fala dele me chama muita atenção. Porque, a princípio, né, está atrelado a sistemas de assistencialistas, mas no momento o Michael vira e fala o seguinte: olha, pode até se apresentar como assistencialista no primeiro momento, mas a gente, nesse sentido, quer construir o entendimento de coletivo, e daí vai surgir a associação, e daí vai surgir o cooperativismo. É um movimento que parece um movimento contrário, mas, na verdade, é integração, é um movimento integrador para mim. Né? Então, eu acho que essa discussão é interessante nesse sentido. Agora, eu vou fazer umas perguntas bem diretas, porque eu fiquei muito curiosa com umas coisas. Você já me respondeu, mais ou menos, que eu queria saber quem que ia ser a OSC escolhida para gerenciar e administrar essa agência. Você falou que o processo seletivo ainda está acontecendo. Mas aí depois eu quero saber esse edital, onde eu consigo, qual o nome desse edital, que eu quero dar uma olhada nesse edital, que eu estou curiosa. Outra questão, que eu quero te fazer essa pergunta. Quando você me diz que eu tenho a possibilidade de trocar o Araribóia pelo real, porque o comerciante pode não querer ficar com esse Araribóia e trocar pelo real, né? Você falou que tem essa possibilidade de haver troca. Isso não esvazia essa ideia? Eu estou sendo muito purista na ideia de microcrédito, né? Porque, eu não sei, às vezes eu estou muito purista, muito teórica, por isso que eu falei, tem hora que a gente precisa sair, né, da academia, a gente precisa... Né? Então, assim, essa ideia de que o comerciante, olha, você aceita Araribóia, mas você pode trocar isso pelo real a qualquer momento, que você precisa comprar outra coisa, isso não esvazia a ideia do microcrédito, da economia solidária. E eu queria saber como que isso vai ser feito. Se o próprio banco, comunidade gestora, vai fazer essa troca, ou qualquer banco oficial, como é que isso vai ser? E, por último, eu queria saber, porque realmente eu não sei como funciona, essa taxa, é como se fosse uma taxa de administração que paga o fundo. Como é que como é que funciona na prática essa taxa? A taxa de administração do banco que é pago, como é que funciona isso? Eu não entendi muito bem, como que o fundo vai se gerir? Através dessa taxa de administração. Eu não entendi essa parte, eu queria só entender mais detalhes disso. Então, seria isso, no mais, obrigada, e foi muito enriquecedor para mim aqui. A gente bebe muito na fonte de Maricá, muito, assim, porque é a cidade que é o brilho dos olhos para quem discute renda básica, para quem discute moeda social, no sentido da aplicação dessa política pública, né, de fato, que está em vigor, não como se deu, enfim, mas o que já acontece lá. E aí o que acontece? Essa questão da troca para o real, ela é importante por alguns fatores, né? O primeiro é que o volume, quando a gente fala do volume, porque assim, não é uma moeda local dentro de uma comunidade, é uma moeda local dentro de uma cidade do porte de Niterói, que tem quase 600, no último censo era 500 e poucos mil, deve estar muito mais disso, né? Uma cidade grande, foi capital há muitos anos, então... e tem um número, por exemplo, de comércios, de empreendimentos que difere, por exemplo, de Maricá. Aqui a gente tem hipermercados, aqui a gente tem mercado de médio porte, de pequeno porte, aqui a gente tem uma infinidade de possibilidades comerciais. Se a gente não possibilita a troca para o real, a gente pode inviabilizar o interesse de muitos comércios na moeda. E a nossa grande dificuldade é o seguinte, vejam bem, são 7 milhões por mês. É muito dinheiro. Esse dinheiro precisa circular. Se a gente, por exemplo, não tem um número grande, um número considerável de possibilidades de gente credenciada para receber a moeda, essa moeda fica paralisada. E aí a gente não consegue ter o sucesso dela. E aí o que acontece? São por algumas questões. Essa é uma delas. A outra, como eu falei, a possibilidade da aquisição da matéria-prima que não esteja aqui em Niterói. Às vezes o cara vai ter que comprar no Rio, vai ter que comprar em São Paulo, vai ter que comprar em outro lugar que não aceita a moeda Araribóia.
Porque senão, imagine uma padaria, que o cara tá lá em Araribóia, no final do mês ele tem 5 mil, 10 mil araribóias. Como é que ele vai consumir esses 10 mil araribóias? Ele pode consumir araribóia, ele pode ir no sacolão, pode não sei o quê, mas aí ele tem que pagar a conta. Ele tem que fazer uma série de coisas que somente em real ele consegue fazer. Ele tem que comprar o trigo dele, que o fornecedor vem do Rio, sabe? Ele tem que pagar a Ambev, que entrega os refrigerantes. Quando a gente vai fazer esse processo de credenciamento, a gente faz um processo de educação também. Por isso que o que vai começar é do pequeno comerciante, vai começar do pequeno empreendimento, vai começar no circuito Araribóia, vai começar nesses lugares. Agora, vai chegar um momento que o Guanabara vai bater na nossa porta e vai falar, eu quero me credenciar. E eu não posso impedir que o Guanabara se credencie, eu não posso pedir que o supermarket se credencie. O poder público não pode ferir a isonomia. O que a gente vai ter que fazer é um processo de estímulo. Maricá hoje já está discutindo um processo de cashback, para que as pessoas, se ela comprar no pequeno empreendimento, ela recebe uma parte de volta, sabe? Para ela não gastar no supermarket. Lá eles só têm os supermarket. Aqui a gente tem o Mundial, a gente tem o Hiper Guanabara, a gente tem Hiper Extra, a gente tem Dom Atacadista, Atacadão, tudo que você imaginar. Então, para a gente, vai ser um desafio enorme fazer com que, de fato, as pessoas... E a discussão que eu faço quando eu apresento a moeda Araribóia para a comunidade, eu pergunto assim, você gasta o teu RBT aonde? Ah, eu gasto no Guanabara. Por que você não gasta no pequeno mercado? Tudo bem que a Alelo é muito limitado também, mas por que você não compra aqui no mercado do teu bairro? É por isso que a gente está criando a moeda Araribóia, porque com a Alelo você compra no Guanabara, com a Araribóia você vai poder comprar o que você quiser, inclusive fazer teu cabelo, a tua unha, aqui dentro do teu bairro, para ajudar a tua vizinha, para ajudar a tua amiga, e lá na frente ela vai poder pegar um microcrédito para crescer e contratar você, ou para ela montar uma associação ou uma cooperativa com todas as cabeleireiras aqui da comunidade. É um desafio, não tem jeito, esse é o maior desafio que a gente vai ter. Acho que eu respondi, professora? A segunda coisa é sobre a taxa. Ela é muito parecida com a taxa sobre a venda, que a gente que não é comerciante, a gente não vê. Mas quando a gente compra um produto, está lá embutido. Não sei se você já viu num lugar que, assim, em dinheiro é mais barato do que em crédito ou débito. É por isso. Eu tenho, por exemplo, um hostel com a minha família lá em Saquarema. Quando alguém vai se hospedar com a gente, eu fico desesperado para a pessoa pagar em Pix. E não no crédito, e não pelo Airbnb ou pelo Booking, que eu vou perder dinheiro. É a mesma coisa. Só que aí vai ser uma taxa só de 2% sobre a cada venda. E não uma taxa de 2% para o banco, para a máquina e para a bandeira. Vai ser 2% para o Banco Araribóia, que, como está lá no edital, né, como está na lei, né, é uma moeda digital, circulante, então vai ter uma plataforma, o cara ele vai receber o cartão, ele aproxima o cartão no celular do cara, do comerciante ou do empreendimento, ele vai pagar. Movimentou, 2% volta para o fundo. Movimentou, 2% volta para o fundo. É um fundo que fica, é uma nuvem que fica lá com esses valores sendo gerados toda vez que a moeda circula. Por isso a gente estimula também que a pessoa não transfira por real. O beneficiário não pode transferir por real, por exemplo. Ele não pode, ele não tem essa possibilidade. Só a conta comércio. E aí a gente estimula, você recebeu na padaria, você vai cortar o cabelo? Corta o cabelo pagando Araribóia. Lá na frente você vai ter benefício com isso. Lá na frente você vai poder ampliar a tua padaria, vai poder comprar um forno melhor. Essa é a ideia. Mas é isso, é um desafio, não tem jeito. E a gente está aprendendo com o Maricá, a vantagem é essa. A gente aprende com todos os erros deles de lá. Todos os erros, a gente está ouvindo, deu merda aqui, e a gente vai tentando consertar para não cometer os mesmos erros. Fico feliz de ouvir essa parte. Obrigada. Ana Caroline, gostaria de fazer algum comentário final para a gente já começar nos ritos finais? Queria agradecer pela exposição aí detalhada sobre a moeda, realmente muito explicadinho, muito interessante. Muitas das minhas dúvidas a Daniela já acabou colocando. Eu queria só perguntar a respeito um detalhe que o Michael falou na apresentação, a respeito da moeda ser maior, abranger mais pessoas do que o Bolsa Família. Em qual sentido seria isso, mais ou menos? Eu não entendi muito bem essa parte. Bom saber que a minha didática está em dia. Estou anos fora da sala de aula, mas bom saber disso. Muito bom. Vamos lá, sobre a questão do Bolsa Família. O governo federal atual, essa desgraça que está aí,
parou de acrescentar o número de beneficiários no Bolsa Família e agora está com essa besteira de criar esse programa Renda Brasil, né? Falar que merda é essa que eles... Enfim, a gente está ferrado, né? Nós temos hoje no CadÚnico aqui em Niterói quase 40 mil famílias inscritas no CadÚnico. Como eu falei, é a porta de entrada para todos os programas sociais. E aí, dessas quase mais de 40 mil que estão cadastradas, só 18 mil recebem o Bolsa Família. Então, se você levar em consideração que o número de famílias, né, que se empobreceram, nitidamente se empobreceram nesse período de pandemia e de Bolsonaro, duas desgraças que a gente tem vivido, então, são muitas famílias que estão fora do programa Bolsa Família. E aí, felizmente, da cidade de Niterói, que foi lá que criou o programa Renda Básica Temporária, né, R$500 pago todo mês, nem toda cidade conseguiu fazer isso. Aí eu fico imaginando as cidades que não conseguiram fazer isso, que as famílias não entraram no Bolsa Família e que muitas que nem receberam auxílio emergencial, porque foi um critério louco, uma confusão que eles fizeram. Gente que não gosta de pobre, que quer distância de pobre, não pode governar, né? E aí, o que acontece? Eu lembrei da Maria Carolina de Jesus, né? Tem que ser um pobre presidente. Alguém que passou fome e precisava ser presidente. Felizmente, a gente teve o Lula. Corta essa parte depois, se der merda. Tá? E aí, 18 mil famílias, 18.700 só recebem o Bolsa Família. O que Niterói vai fazer? Vai pagar... Porque a gente usou, não foi uma escolha seletiva, a gente usou o critério de renda. Então, dessas todas que estão no CadÚnico, foi verificado que 27 mil estão dentro da faixa de pobreza e extrema pobreza, que é o que é calculado lá do renda per capita de R$178, como o Bolsa Família faz. Ou seja, mais gente do que o próprio Bolsa Família paga. Então, nós vamos pagar, e aí, óbvio, também teve a discussão com a CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento. Por nós, a gente pagaria os 40 mil que estão no CadÚnico. A CEPLAG falou, nosso teto é 7 milhões por mês. Então tá bom, a gente acata, a gente aceita, não tem jeito. E aí chegou esse número de 27 mil famílias, 18.700 que recebem a Bolsa Família, 9 mil que não recebem a Bolsa Família, mas estão na faixa de pobreza e extrema pobreza. Entendeu? Entendi. Entendeu isso? Entendido, respondido. E queria agradecer a exposição e a palavra também da Sônia, da Daniela, da Elaine, foi muito enriquecedor, aprendi muito e adorei essa experiência. Obrigada, Ana Caroline. Obrigada também pela sua participação aqui hoje com a gente, trazendo um tema de extrema importância, né, que já gerou muita controvérsia. Não, gente, eu só tenho a agradecer. Eu acredito na luta de classes e no movimento. Entendeu? É um movimento que é interiorizado, a pessoa se transforma, muda, reaprende e tal, e a sociedade também o faz. Então, eu acho que nós estamos tendo em Niterói, eu estou tendo a honra de poder experimentar uma grande experiência social, de muita contradição, de muitas facetas, mas eu acho, não sei, eu reputo que é raro essa experiência. Acho que é muito legal vocês das universidades estarem de olho nisso, né? Acho que o Michael é um grande gerente, porque ele não, embora ele seja hábil, ele não é mentiroso, não é, porque a gente tem isso também, né? No poder público, às vezes o cara mente para você. Michael é bonitinho, fala legalzinho, mas não mente para você. Ele vai... Então, essa relação é muito proveitosa. É assim que tem que ser. E nós precisamos de um outro país, de uma cidade nova. Temos tanta coisa a transformar, entendeu? Que não é possível que a gente não se dedique de corpo e alma a essa questão. Nós queremos ter mais espaço de poder, mas nós somos um movimento, nós queremos um dia estar no poder. Então é isso. Valeu, obrigada. Obrigada, Sônia, pela sua participação, suas palavras. Maicon, gostaria de falar? Queria agradecer a iniciativa, assim, estou à disposição, agradecer. Para mim é uma troca, sempre que eu tenho a possibilidade de trocar com a academia, com o movimento social, aprendo muito. Então, estou à disposição, sempre que precisarem, e eu estiver de horário disponível, com certeza, essa troca é fundamental.
Então, se quiser qualquer coisa, se quiserem meu telefone depois, a gente sempre... Eu acho que a gente precisa ter essa proximidade sempre, né? Tem gente que entra no poder público e acha que, de fato, está dentro de uma estrutura palaciana, no altar, que não tem que existir. E acho interessante, inclusive, que a academia, acontece muito também isso, né? As pessoas entram na academia e acham que estão num outro patamar. E é muito bacana ver que em Niterói, na UF, principalmente, isso é diferente. A gente tem uma troca muito grande e acaba tendo um retorno para a sociedade, toda essa parceria. Porque eu acho que é isso, a gente que estuda, né, em universidade pública tem essa dívida com a sociedade. A gente precisa dar um retorno para a sociedade. E o que vocês fazem na UF, a professora Elaine, a professora Lígia também, o professor Fábio Waltenberg, enfim, são exemplos de que a academia ela tem que estar próxima da sociedade, que ela tem que dar o retorno para a sociedade. Então, só agradecer, estou à disposição, espero que tenha ficado muito explícito, né, e bem explicado os nossos propósitos aqui enquanto gestão, tá? Obrigada, Maico, pela sua disposição, né? Foi um prazer tê-lo aqui com a gente, Sônia também. Eu também considero muito essa troca, né? E o fato da gente estar trabalhando no núcleo, no Data, esse projeto de extensão e essas aproximações são muito ricas, né? Eu acho que isso é, de fato, fazer ciência, ou colocar a ciência a serviço da sociedade, né? Essa devolutiva, para mim, é muito cara e é muito importante. Vou passar agora a palavra para a professora Daniela Juliano. Eu só queria dizer uma coisa, sextou da melhor forma possível, essa semana acadêmica tá sensacional e eu saio maior do que eu cheguei, eu acho que é isso, né? A gente precisa estar em lugares que a gente sai melhor e maior do que a gente entrou, mais nada, né? A gente não pode se perder no meio do caminho. Então, aqui eu tô cheia, tô grata, e foi um prazer conhecer Sônia, Maico, tá com a Elaine mais uma tarde, uma pessoa que eu admiro tanto, Ana, também maravilhosa, então, muito obrigada, foi uma oportunidade, tanto à disposição. Estou na academia, como se diz, né? Também na UF e também contem comigo. Então, obrigada, Daniela, professora Daniela Juliano, né, do Departamento de Direito aqui de Niterói. Ana Caroline é especialista em Direito Constitucional, tá certo? Tá certo, isso mesmo. E eles trouxeram esse olhar jurídico sobre as leis e a política pública de Niterói, né, daqui do município de Niterói, dentro das leis da economia solidária. Então, essa foi a nossa semana acadêmica, né, e muito obrigada a quem ficou com a gente aqui até esse momento. Até a próxima.